Irmãos, abram a palavra de Deus em Atos 2:42. Alguns sabem até de cor esse versículo, né? Enquanto vocês abrem Atos 2:42, eu vou falar por que eu cheguei nesse texto para essa manhã, né? Toda semana a gente tem tido, não sei nem se a gente pode chamar de surpresas, né? Mas tem acontecido algo diferente cada semana, né? Às vezes em cada dia. Todo tipo de notícia, né? Normalmente notícias que nos deixam entristecidos, né? Diante do quadro que a gente tem vivido aí. E a gente teve várias falas em torno de uma decisão aí do STF, né? Não vou entrar muito aqui no mérito da questão, que eu tenho um entendimento e talvez você não tenha, enfim. Aí aqui a gente não vai ter tempo para discutir e eu gosto de conversar as coisas bem conversadas, né? E também não entendo que tem que ficar só a minha opinião aqui e não dar oportunidade para outro falar, mas aqui nesse momento pelo tempo, enfim, só eu posso aqui compartilhar algo, né? A gente pode conversar depois. Mas enfim, assim, muito se falou em torno de, assim, a insatisfação, fica um sentimento de todo tipo, né? E a gente vai caminhando, né? Então, assim, a gente não pode perder de vista que há princípios bem estabelecidos bíblicos de cunho espiritual, que esses ninguém muda. As promessas de Deus ninguém vai mudar nunca, muito menos os decretos de Deus. Esses estão muito bem estabelecidos. E esses vão acontecer. Se tem algo que a gente tem certeza, diante de tanta instabilidade, são as promessas de Deus. Essa você pode ter certeza. E uma delas é que Jesus voltará. E a gente está vivendo um tempo que tem apontado para algumas coisas, talvez para a nossa geração, porque a gente nunca viveu isso, né? Outras viverem em outros momentos coisas parecidas, né? E talvez até piores. Mas é inevitável a gente pensar e nos voltarmos para a certeza de que tudo caminha para um fim. E esse fim não vai ser muito fácil quando estiver chegando perto dele. E a tendência é cada vez ficar mais difícil, né? Mas esse fim trará o Senhor Jesus de forma gloriosa, esplendorosa, e nós vamos viver eternamente com Ele. E aí, meditando em todas essas coisas, me veio esse texto à mente, né? Falei muito com o Senhor essa manhã, logo cedo. Esse texto já vinha na minha cabeça durante a semana. E aí diz o que é a palavra, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vai para o templo, não vai para o templo, cultua, não cultua, cultua em casa, cultua longe, cultua perto, cultua junto, enfim. Temos margem à luz da palavra para falar sobre todos esses pontos, né? Mas olhando para esse versículo e para o contexto de Atos, queria falar um pouquinho só desse aqui, tá? Tem todo o desdobramento. Olha o que ele diz, né? E eu defino essa manhã nesse devocional o tema é o seguinte: o que não podemos deixar de fazer. Vai, não vai, fica, não fica, obedece, não obedece, o que pode, o que não pode, o que os homens falam, o que a Bíblia fala. Então, o que nós não podemos deixar de fazer, independente do que a gente ouve ao nosso redor. Seja de onde venha. Primeira coisa, aliás, fundamental que o texto traz, a palavra que é a palavra mais forte, é a palavra perseverar. Perseverar no original, eu não costumo ler as palavras no original, mas eu gostaria que eu faço questão de ler no original grego a palavra. Ela é proskartereo. Ok? Proskartereo. Que significa, sabe o quê? Ser sincero. É a base. Sinceridade. Olha que interessante. Mas ela também, nesse contexto aqui de Atos, ela nos lembra de constância, diligência, assiduidade em todos os exercícios. Então, uma pessoa que persevera é uma pessoa que leva a sério a sua essência, no nosso caso cristã, e ela é constante, diligente, assídua em tudo que ela faz.
Então ela dá um bom testemunho, ela persevera, ela fica firme. Agora, o texto nos mostra aqui 4 coisas que nós não podemos deixar de perseverar, então, para ser ainda mais claro. Não podemos deixar de perseverar, de sermos tudo o que eu falei aqui. Primeiro, na doutrina bíblica. Na doutrina bíblica, não é na doutrina presbiteriana, na batista, na sei lá qual. É doutrina bíblica, né, dos apóstolos. Quando diz doutrina dos apóstolos, aqui na nossa tradução, diz respeito a tudo o que os apóstolos ensinavam, do Velho Testamento, do que eles testemunharam vivendo com Cristo. Então, se tem uma coisa que nós temos que perseverar em primeiro lugar, e eu gosto dessa sequência, que eu acho que é uma sequência muito legal de ser seguida, de prioridade. Então, primeira coisa, doutrina. A palavra aqui para doutrina é didaquê. Didaquê é ensino. Olha só agora outra coisa. Então eu tenho que perseverar não só recebendo, aliás, menos recebendo e muito mais ensinando. Porque a palavra é didaquê, é ensino. Então se tem algo que eu tenho que perseverar, independente do momento que eu estou vivendo, é no ensino da doutrina bíblica. Quanto mais, eu li isso essa semana, já tinha lido várias vezes, me veio de novo um comentário que dizia o quê? Que o jeito melhor de aprender é ensinando. As pessoas, em percentual, se você pegar pessoas que aprendem ouvindo, lendo, escrevendo, enfim, todas as formas de aprender, a que você mais aprende de uma maneira mais consistente é ensinando. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Pegaram a ideia? Então a gente precisa perseverar, a igreja, na doutrina, ensinando a doutrina. Segunda coisa que o texto fala, é que nós precisamos perseverar na comunhão. Comunhão, aqui a palavra é koinonia. A gente usa tanto essa palavra, né? Koinonia. E koinonia no original significa uma comunhão no espírito ou espiritual. E essa comunhão espiritual, ela diz respeito a uma relação e participação social. Então a comunhão, à luz do texto de Atos, que é algo que nós devemos perseverar, é uma comunhão presencial. Olha aí. Cada um na sua casa, estamos em comunhão? Estamos. Mas a comunhão que nós devemos perseverar, nós devemos fazer de tudo para nos manter constantes, diligentes, é na comunhão social, porque ela implica em relacionamentos. O confronto eu com eu mesmo é um confronto muito difícil. Mas quando eu sento com outros, quando eu me proponho aprender com outros, quando eu busco círculos de relacionamento, é um desafio muito grande. Porque a igreja é difícil nesse sentido. Nós somos desafiados a conviver uns com os outros. E não é fácil. Terceira coisa que o texto nos fala que a gente deve perseverar é no partir do pão. Partir do pão aqui, o entendimento, né? Aqui, literalmente, a palavra no original é quebrar. Quebrar o pão e entregar pedaços, né? Então a ideia seria o que, ao meu ver? Generosidade, compartilhar, dividir, doar. Então esse é um tempo de perseverar no quê? Na generosidade, no compartilhar. Não é isso que eles faziam aqui no texto? Estavam todos juntos e tinham tudo em comum, comunidade, tudo em comum. Isso não quer dizer que a gente tem que colocar em prática um dos viés do socialismo, né? Só pode ter o que todo mundo tem. Não é isso. Mas se eu tenho muito, eu posso distribuir mais. Quem tem meio cristão é assim, quanto mais eu tenho que distribuir. Não é porque uma ideologia fala, é porque a palavra ensina que não é possível o irmão tá precisando e eu aqui sobrando, não pode. Isso é a Bíblia que diz.
E por último, nas orações, tá? Por último, não porque ela é menos importante, mas nessa lista ela ficou em quarto lugar. Oração aqui, aí que está um negócio interessante também. A palavra original é proseuché, que significa um local específico de reunião para orar. Vamos lá. Texto de Atos 2,42, ele nos ensina que nós temos que perseverar como igreja de Cristo. No ensino da palavra, na comunhão relacional, na generosidade no compartilhar e ir para um lugar para estarmos juntos em oração. Ou orar juntos. Não tem nenhum lugar desse texto alguma menção a algo longe, separado uns dos outros. Ou individualidade. Aí alguém pode pensar, né? O pastor está defendendo que a gente tem que aglomerar lá na igreja. De forma alguma, em nenhum momento falei isso. Agora, cá entre nós, vamos dar uma olhada no contexto aqui de Atos. Vou só correr Atos com vocês, não vou ler aqui, tá? Que meu tempo também já deu. Atos, ele nos mostra que a partir aqui, ó, onde começou esse texto aqui do modus operandi da vida cristã da igreja. Começou numa pregação poderosa do Espírito Santo de Deus, usando um servo. 3.000 batizados numa pancada, 3.000 batizados, tá? Não foram 3.000 que levantaram meramente o braço. Batizado. A igreja deu um salto. Na sequência, começa o quê? Cura, capítulo 3. Aí Pedro está lá no templo, está lá ele o quê? Pregando. Está pregando. E aí o que acontece, capítulo 4? Eles são presos. Pedro e João vão para a cadeia. Porque pregavam a Bíblia. Está vendo? Essa história é antiga aqui, ó. Eles vão diante do Sinédrio, eles vão lá diante do STF da época. Vão ter que prestar conta. Jesus, Deus os livra de mal maior. E a igreja está como? Em oração. Está aí no capítulo 4. Estou lendo só os títulos em negrito, tá? Só, que não é inspirado por Deus, mas ajuda a gente a entender muita coisa. E a igreja está em oração. E os líderes presos. E aí, lá no verso 32 do capítulo 4, vai dizer o quê? Vai dizer quase a mesma coisa que aconteceu lá em Atos 2,42. Ou seja, não mudaram a essência. Pelo contrário, ficaram mais fortes na perseverança. Líder sendo preso, Sinédrio acusando, Satanás se levantando contra e a igreja mais firme ainda nos princípios. E aí o texto vai nos mostrar que uma oferta é levantada. Olha só, Ananias e Safira são apontados como gente no meio, já começou dentro da igreja, pessoas que não tinham compromisso. E vai mais milagre acontecendo, e de novo os apóstolos presos. E entramos no capítulo 6, quando os diáconos são instituídos, Estevão vai lá para o STF da época, né? Ele se defende com uma palavra formidável, mas ele é morto. Mártir. Primeiro mártir da história surge. E como que está a igreja? Começa a perseguição, capítulo 8. E a igreja desiste, então vamos cada um ficar na sua casa quietinho. Vamos esperar passar. Pelo contrário, começa aqui a primeira diáspora da igreja, o primeiro empurrão, na minha perspectiva, de Deus. Empurrou a igreja, falou, vamos embora, vamos ganhar o mundo. Essa é a missão. E aí a gente começa a ver a igreja de Cristo ganhando e ganhando e ganhando pessoas fora de Jerusalém. E é isso, irmãos. E aí converte Saulo e aí a coisa vai embora. Então onde eu quero chegar? Agora eu vou finalizar. Perseguição não para a igreja, ela ajuda a igreja a crescer. Quando o Estado, quando as lideranças políticas começam a se manifestar
contra a igreja, aí que a igreja tem que aparecer mais. Nós estamos sendo desafiados. Ninguém disse que tem que trancar a igreja, por enquanto. Ninguém disse. Mas os prefeitos agora têm poder para falar assim, igreja não abre. Mas lembre-se, o poder é de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa decisão do STF me motivou, só quero dizer isso. Agora eu vou pregar mais. Agora eu vou ser pastor como eu nunca fui na vida. Pronto, é isso. E eu espero o mesmo da igreja. Crentes como eu nunca vi. Assumindo compromisso, se colocando, se posicionando, não ficar escondido, gente. Tem alguma coisa errada, não é possível, né? A gente está com medo demais. Eu quero que cada um reflita, tá? Não estou dizendo que você tem que tomar decisão. Cada um reflita, cada um chega às suas conclusões. A gente tem constância em tantas coisas, persevera em tanta coisa na nossa vida, coloca tanta meta, tanto projeto, tanto plano. Cadê os planos de Deus como algo para perseverar? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua constância e perseverança em cuidar de nós. O Senhor é um Deus poderoso e zeloso. Nós não seríamos nada se não fosse o mover e o agir do Senhor. Na história, o Senhor sempre agiu de maneira poderosa, como aqui em Atos. A igreja, quanto mais ela era atacada espiritualmente, civilmente, mais ela se espalhava pela face da terra. Nós estamos aqui hoje, nessa igreja, nesse local, porque homens tiveram coragem, mulheres, de sair da sua zona de conforto e ir além. E é isso que nós precisamos fazer. Nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê sabedoria, discernimento. Nós não queremos sair desembanhando espada e cortando cabeças por aí. Porque Deus não nos chamou para o ataque. Deus nos chamou para uma defesa inteligente e que fale a respeito de Cristo. Nós temos advogado junto ao Pai, e ele se chama Jesus. Nos agarremos a Cristo. E que o Senhor Jesus nos livre de todo mal. Que o Senhor Jesus não deixe que a morte ao nosso redor, tão presente, que nos entristece, nos desanimar no bom combate. Que nos anime a buscar mais e mais o Senhor e aquilo que o Senhor nos chamou para buscar. Muito obrigado, Deus. Continue conosco nessa escola bíblica. Abençoe nossos irmãos aqui presentes. Abençoe aqueles que estão nos assistindo em nome de Jesus. Amém.